Olá, o Vim TV Notícias já está no ar. Vamos aos destaques da edição de hoje. Motociclista morre em acidente no bairro Melo. Casos de agressão viralizam na internet e pais cobram justiça. Funcionário do Correios é preso por receptação em Montezuma. E no esporte, time alvinegro garante empate contra o Vasco. E mais, Montes Claros cedia a primeira Bienal do Livro na cidade. Hoje é sexta-feira, tem dicas para você aproveitar o seu final de semana em nosso Giro Cultural. Essas e outras notícias você confere agora. Olá, a gente começa essa edição falando de um trágico acidente que ocorreu na manhã desta sexta-feira no bairro Melo, em Montes Claros. O motociclista de 26 anos não resistiu e morreu no local. O acidente foi às 6h40 da manhã desta sexta-feira. As imagens de segurança são fortes e mostram quando o motociclista Fabiano Pereira da Silva, de 26 anos, seguia de moto na rua Tupi, do bairro Melo, sentido Todos os Santos, e é brutalmente arremessado cerca de 100 metros ao ser atingido por este carro. Segundo a Polícia Militar, o motorista teria desobedecido a placa de parada obrigatória na rua Tupinambás. Segundo testemunhas, o motorista estava saindo de uma festa de formatura e o motociclista a caminho do trabalho. O carro rodou na pista e atingiu um poste de iluminação. 5 pessoas estavam no veículo e tentaram se esconder em uma casa após o acidente, mas foram detidas. Um dos ocupantes foi encaminhado ao hospital por apresentar ferimentos e a dona do imóvel também foi presa. Nesta semana, nós aqui do Vim TV Notícias mostramos um pouco sobre os problemas do trânsito. No Brasil, para se ter uma ideia, mais de 3.500 pessoas morrem no trânsito todo mês. Em Montes Claros, este problema não é diferente. Mais de 70% dos acidentes são causados por motociclistas que se arriscam todos os dias. Na ocasião, o delegado de trânsito esclareceu que a maioria dos acidentes são causados pela falta de educação no trânsito e pelo uso de bebida alcoólica. Os acidentes ocorrem em virtude da culpa do condutor, né? Seja por imperícia, por negligência ou pela imprudência na condução do veículo automotor que não respeita as regras do trânsito e vem a ocasionar acidentes. E um homem de 28 anos, funcionário dos Correios, foi preso nesta quinta-feira, acusado de desviar mercadorias e vendê-las em Montezuma, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram até ele após localizarem um rapaz de 22 anos que estava com um dos celulares roubados e que seria entregue na cidade de Arinhos. Os militares informaram ainda que foram até o funcionário e com ele apreenderam outros 2 celulares sem nota fiscal. O homem confessou que estava violando as embalagens das encomendas, retirando os aparelhos e comercializando a mercadoria. Além dos celulares, um televisor e também um notebook foram apreendidos e recuperados pela polícia. Os 2 homens foram presos e encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos. E nesta semana, uma mãe fez uma publicação por meio de uma rede social denunciando sobre agressão contra o seu filho em uma escola estadual de Montes Claros. O caso viralizou na internet e outros casos, como o de uma criança que tem deficiência física, foi agredida, viesse à tona. A Superintendência Regional de Ensino acompanha o caso, mas o temor destas mães é de que os funcionários apontados como autores destes crimes fiquem impunes. E mais do que isso, a sensação de insegurança relatados pelos pais para que a criança retorne novamente à vida escolar tem sido outra preocupação. A nossa equipe de reportagem conversou com essas mães e olha só o que elas revelaram. Patrícia, Daniele e Viviane resolveram realizar a gravação da aula ao notarem o comportamento diferente dos filhos e ficaram surpresas com a atitude dos professores na sala de aula. O fato ocorreu na escola Quita Pereira, que fica no bairro Edgar Pereira. Peguei meu filho chorando mesmo, aos prantos, ele chorando de cabeça baixa. E o coleguinha falava assim, tia, a tia falou que ele tá chorando porque ele não fez, entendeu? E não era porque ele não fez, é porque ele, na verdade, já estava sendo, nesse dia mesmo, ela grita
muito forte, muito agressivo mesmo com ele. E eu tenho a impressão, pelo vídeo, que parece que se ela passa a cadeira, puxa ele, alguma coisa ela faz, que aí ele começa a chorar. Que no fundo, eu consigo ouvir os lavangos dele chorando, entendeu? Então, assim, o fato dele reclamar era realmente isso, uma opressão, um maus tratos mesmo. De qualquer forma, isso é um maus trato para a criança, entendeu? O diretor falou com nós pais numa reunião na terça-feira à noite que já acionou a superintendência e que a superintendência disse para ele que só iria mandar uma equipe para averiguar o caso na escola na sexta-feira. E a gente ficou muito revoltado e preocupado com isso, da superintendência demorar até sexta-feira para ir na escola, sendo que esse caso foi relatado na sexta-feira passada para a escola. Eu acho, no meu ver, que o caso é tão grave, não é só uma suspeita, é fato, nós temos provas pelos áudios gravados. A superintendência tinha que ter ido na escola segunda-feira, no amanhecer do dia. Outro caso que repercutiu nas redes sociais foi desta mãe que prefere não se identificar. Ela diz que sua filha autista, que estuda na escola Dr. João Alves, voltou para casa cheia de marcas depois de ir para a aula. Sexta-feira, a professora pediu para mim buscar a minha filha. Eu fui buscar a minha filha. Quando cheguei lá, minha filha estava com o braço todo machucado, roxo, o cotovelo machucado. E assim, a professora me disse que ela havia mordido ela. Porém, assim, eu peguei meu carro, fui à escola, não demorei para buscá-la. Eu não sei o porquê dela estar tão machucada, se eu não demorei tanto para chegar lá. Então, houve no mínimo negligência da escola, por parte da escola, de não ter me ligado antes, para não chegar a esse ponto. E assim, como minha filha não fala, eu não sei o que realmente aconteceu. Este advogado explica quais as providências devem ser tomadas nos casos de agressão por parte de membros da escola. Em caso que os pais suspeitam que os filhos estão sofrendo agressões no ambiente escolar, deve-se ter bastante cautela na confirmação desses fatos e imediatamente comunicado aos órgãos competentes, primeiro o Conselho Tutelar, que será orientado a registrar um boletim de ocorrência nos meios policiais e encaminhar até o Ministério Público, onde o promotor da infância vai apurar os fatos alegados e o agressor, no caso o educador, ele vai sofrer até uma condenação criminal. Se confirmada a ação, o professor pode sofrer penalidades juntamente com a instituição. Caso seja condenado, em grau leve, o agressor ele pode sofrer até 1 ano de condenação ou multa e, em casos mais graves, até 4 anos de detenção. A dona de casa, Viviane Santos, tem outra preocupação. Ela tem mais um filho que estuda na escola e teme que ele possa sofrer retaliações. Eu tenho medo que por represália, alguma coisa, né, por vingança, alguém faça alguma coisa contra ele, porque ele não está podendo faltar na escola, né? E aí a minha não está sendo mandada na escola, vai ser abolida as faltas, né? Por causa, até ser averiguado tudo isso. Mas eu tenho medo de fazer alguma maldade com ele, alguma coisa, ou alguma outra professora ficar com raiva, né? Que está acontecendo isso com a colega de trabalho, né? E o medo que eu tenho é esse. Outra preocupação é se existe de fato inclusão nas escolas públicas. Inclusão não existe. Não existe a inclusão. Simplesmente não existe. Pelo menos para o autista não. Pelo que eu sei, não. A Secretaria de Estado de Educação informou por meio de nota que os inspetores escolares da Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, responsáveis pela Escola Estadual Dona Quita Pereira, estiveram na escola nesta quinta-feira e sexta-feira para realizar a verificação do referido caso e acolher a demanda de mães de alunos. Diante da constatação dos fatos, a escola foi orientada a realizar a dispensa de uma professora designada e a instaurar um processo administrativo para investigar a conduta de uma professora efetiva. E na volta do intervalo, o morador de rua é baleado em Montes Claros.